Primeiramente, boa tarde. Meu nome é José Vinícius e nesta aula entenderemos um pouco sobre o protocolo HTTP, mais especificamente sobre a versão 1.1 e 2.0 deste protocolo. Entendendo melhor o que é o protocolo HTTP. Bom, a sigla HTTP significa no inglês Hypertext Transfer Protocol, que no português significa Protocolo de Transferências de Hipertexto. Este protocolo é utilizado na camada de aplicação do TCP/IP e tem por função proporcionar a comunicação que atua entre o sistema da informação. Então, basicamente, ele é utilizado para enviar e receber informações na web, sendo baseado em requisições e respostas entre clientes e servidores. Entendendo melhor o funcionamento básico deste protocolo, ele funciona basicamente assim. O cliente, que pode ser um navegador ou dispositivo que fará determinada requisição, solicita um determinado recurso, enviando um pacote de informações que contém cabeçalhos de uma URL. Contudo, quando essa solicitação chega ao servidor, ele retorna determinada resposta. Entendendo melhor, vamos a um exemplo. Quando o usuário está conectado ao seu notebook e digita, por exemplo, no Google www.youtube.com.br, ele faz a requisição de uma página para o servidor analisa e dá o retorno dessa página. É aí que o protocolo de HTTP está presente, ou seja, na transferência de dados. É quando ele solicita cada elemento da página e o servidor responde com este elemento. Aqui tem uma pequena linha do tempo sobre o protocolo HTTP. Inicialmente surgiu a versão 0.9 em 1991. Essa versão era bem simples e servia apenas para transferência de dados no formato de texto ASCII. Posteriormente, surgiu a versão 1.0 em 1996. Essa versão tem por principal finalidade suprir a necessidade de transferir não apenas textos, mas outros tipos de dados. Em seguida, surgiu a versão 1.1, que foi basicamente uma melhoria da versão 1.0. Essa versão surgiu em 1999. Seu lançamento é considerado um marco e define o padrão da internet. Ela resolveu inúmeras ambiguidades da versão 1.0, inseriu melhorias críticas de performance. Posteriormente, surgiu a versão 2.0 em 2015. Essa versão surgiu principalmente por causa da alta demanda de dispositivos, da grande quantidade de dispositivos que estavam conectados à internet. Por causa do crescimento exponencial da internet, foi preciso uma versão mais atualizada que suprisse todas as demandas dos usuários e dos seus dispositivos. Por isso surgiu a versão 2.0 em 2015. Essa versão ela trouxe melhorias significativas sem alterar a semântica do protocolo. Posteriormente, surgiu a versão 3.0, que começou a ser desenvolvida em 2018. No entanto, ela sofre melhorias até os dias atuais. Entendendo melhor o protocolo HTTP 1.1. Os elementos são enviados um por vez, de maneira sequencial, ou seja, o cliente solicita determinadas páginas para o servidor analisa e dá o retorno dessa página. O cliente precisa de uma imagem para compor a parte inicial da página. Ele solicita ao servidor e o servidor dá o retorno. Então, cada elemento vai sendo pedido de acordo com sua necessidade, ou seja, um por vez. Por exemplo, inicialmente ele pede um arquivo HTML, o servidor responde. Depois ele pede uma imagem, o servidor responde. Ou seja, ocorre de maneira sequencial. Posteriormente, vamos entender um pouco sobre a requisição. No protocolo HTTP 1.1, ele trabalha apenas com textos, é um protocolo textual. E ele requer um RTT para cada objeto, ou seja, por ele ser
sequencial, ele precisa de uma determinada quantidade de tempo entre a solicitação e a resposta do servidor. Ele é basicamente uma evolução do HTTP 1.1. Entendendo melhor, veremos essa associação. Primeiramente temos o cliente, posteriormente o servidor. Para que possa ocorrer a comunicação desse protocolo, ele precisa abrir uma conexão, e para abrir essa conexão, ele precisa solicitá-la. É basicamente assim, como se fosse uma pergunta. O cliente pergunta: posso abrir a conexão? E se o servidor estiver disponível, ele responde: pode. Contudo, o cliente solicita a página. Na verdade, uma parte da página, vamos dizer que um arquivo HTML. E o servidor responde com este arquivo. Posteriormente, vamos dizer que o servidor precisa de uma imagem. Ele solicita novamente e o servidor responde. E este loop vai se repetindo até que ocorra a renderização de toda a página web. Como vocês podem ver, como foi falado no slide anterior, isso ocorre de maneira sequencial. O cliente pede determinada parte da página ao servidor e o servidor responde com essa página. Caso o cliente ainda precise de outra parte da página, ele solicita novamente e o servidor dá o retorno. Bom, se o HTTP 1.1 está funcionando, por que inventaram outras versões? Bom, essas outras versões surgiram para suprir uma grande demanda. O HTTP 1.1 começou a apresentar sinais de cansaço, porque as páginas da web ficaram muito mais pesadas nos últimos anos. Elas incorporaram uma maior quantidade de imagens, vídeos, além de outros elementos externos, como por exemplo os arquivos CSS e JavaScript. Sendo assim, o HTTP 1.1 não estava dando conta de suprir todas essas necessidades, então foi necessário uma nova versão, ou seja, uma evolução do HTTP 1.1, que foi basicamente a versão 2.0. Entendendo melhor o protocolo HTTP 2.0. Ele trabalha com headers binários e comprimidos. Enquanto o HTTP 1.1 trabalhava com textos, este HTTP trabalha com headers binários, ou seja, o HTTP 2.0 ele facilita a leitura da máquina, enquanto o HTTP 1.1 facilitava a leitura por seres humanos. Este é o núcleo de todas as melhorias de desempenho em relação ao HTTP 1.1. Ele determina que todas as mensagens do HTTP são encapsuladas e transferidas entre clientes e servidores. Nele, basicamente, foi redesenhado um mecanismo de codificação, sem alterar a semântica dos métodos, verbos ou cabeçalhos. Nele, a indicação dos requests mais importantes através da priorização numérica, ou seja, ocorre a priorização das requisições, que possibilitam ao navegador requisitar todos os elementos quando descobertos, comunicando ao servidor sua interação de priorizar alguns deles. Isto é, basicamente, o usuário precisa de determinado elemento que tem prioridade em torno dos demais. Então, é este elemento que vai ser solicitado ao servidor. Já o HTTP 1.1, ele ocorre de maneira sequencial, sem ter essa priorização, na verdade. Ele não requer um RTT para cada objeto. No HTTP 2, as requisições e respostas são paralelas, de maneira automática. Contudo, o HTTP 2.0 também possibilita o server push, segurança e multiplexação. Ele permite ao servidor enviar múltiplas respostas ao cliente a partir de uma única requisição. Isso não era possível no HTTP 1.1. Contudo, essas requisições ocorrem sem que o cliente tenha as solicitado. Bom,
Em questão de segurança e criptografia, o protocolo HTTP2 foi implementado para trabalhar com ou sem criptografia. No entanto, os principais navegadores declaram que não irão suportar o HTTP 2.0 somente com criptografia, sendo necessário, então, a utilização de um certificado SSL. Contudo, o HTTP 2.2 estabelece uma conexão TCP, que é consistente e precisará somente por uma origem onde as requisições e respostas paralelas poderão requisitar ou receber todos os arquivos necessários. Para entender melhor isso, vejamos esta imagem. Primeiro temos o cliente, novamente, o servidor, e ele precisa também estabelecer a conexão, que o que ocorre igual a HTTP 1.1. Ele diz basicamente: posso abrir a conexão? O servidor responde: pode. Contudo, o cliente solicita uma página para o servidor, ou seja, ele dá um GET, ele faz o pedido de uma página. Por exemplo, www.meusite.com.br. Contudo, quando ele faz essa solicitação, o servidor já entende quais os elementos que ele vai procurar. E ele, como ele ocorre de maneira sequencial, o cliente já pede vários elementos de uma única vez. Por exemplo, ele pode pedir elementos HTML, JavaScript e CSS de uma única vez. E o servidor responde com todos esses elementos. No caso, ele se torna bem mais rápido e prático do que o HTTP 1.1. Obrigado e até mais.